do IRC, o que é que o Armando destaca mais? Olá, boa noite aos nossos espectadores. Sim, o orçamento encontra-se precisamente, como disseste, na votação para a especialidade. Felizmente, a última vez que cá tive precisamente a fazer a reflexão sobre se havia ou não do orçamento, de haver a possibilidade do orçamento passar na generalidade, e isso aconteceu. Encontra-se neste momento na especialidade e, como elencaste, existe um conjunto de medidas que se encontram agora a ser votadas. O IRC foi uma delas, foi aprovada a proposta que tinha sido inicialmente acordada para a redução de 1%. Devo dizer, tal como elenquei no comentário anterior, que este é um orçamento do PSD, só o PSD vincula, e por isso a responsabilidade pela redução deste 1% é também do governo, neste caso composto pelo PSD e pelo CDS. Não obstante, queria elencar aqui um conjunto de medidas para as quais o governo tem demonstrado uma certa ambiguidade, e é um conjunto de medidas em matérias para as quais o PSD, quando é governo, tem tido também uma certa relutância na prossecução de políticas públicas. Falo ao nível dos serviços públicos, falo ao nível da função pública e falo ao nível das reformas. E destaco o fim da publicidade na RTP. Esta era uma proposta do governo que foi chumbada pela oposição, perante uma proposta do Bloco de Esquerda que permitiu que isto não sucedesse. E, no meu entender, existe aqui ambiguidade por parte do governo, no sentido em que não apresenta uma fonte de financiamento alternativa para compensar esta perda de receitas. E, nesse sentido, não compreendendo aquilo que o governo efetivamente queria, a oposição entendeu, e esta é uma das virtudes do sistema parlamentar, é que quem tem a maioria decide, e neste caso, como o governo não tem um suporte parlamentar maioritário, não pôde levar a cabo a sua ambiguidade no que aos serviços públicos de televisão e comunicação diz respeito. Uma outra prende-se com as alterações nos regimes de férias, faltas e licenças na administração pública. Ainda hoje foi notícia que os sindicatos ainda se encontram a aguardar com mais objetividade o que é que o governo quer fazer nestas matérias, mas aquilo que o governo deseja da Assembleia da República é que lhe seja passado um cheque em branco para que possa proceder às alterações mediante o entendimento que ainda não revelou. Face ao passado do governo, dos governos do PSD com a função pública, compreendendo que o momento é distinto, mas atendendo àquelas que têm sido as propostas elencadas para o setor, por exemplo, o rejuvenescimento da administração pública através da saída de funcionários e a devida compensação, é efetivamente prudente que os partidos exijam, que os partidos, os sindicatos, os próprios trabalhadores, que exijam saber o que é que o governo perspectiva para a área. E por isso não me parece também prudente, não me parece sensato que o governo queira ver aprovada uma medida sobre a qual ainda não se debruçou em pormenores. E, por fim, elencar, e ir também ao encontro daquilo que tu disseste, elencar o aumento extraordinário das pensões que vai ocorrer, se tudo... Se assim correr bem, não é? Sim, se tudo se concretizar mediante aquilo que se perspectiva. O Chega anunciou que se iria abster na proposta do Partido Socialista. Sabemos que o Chega, à imagem deste governo, tem sempre posições muito ambíguas, tem uma certa instabilidade na forma como se posiciona, e por isso, até a votação não acontecer, não sabemos se efetivamente se irá concretizar ou não. Mas perspectiva-se que os reformados, os pensionistas, no próximo ano possam ter pelo menos mais 1,25% da sua reforma e pensão, para além daquele que seria o aumento determinado pelo que está estabelecido em lei. E nesta matéria é efetivamente onde tem existido mais controvérsia, considerando que o Governo tem apontado ao Partido Socialista, que é o proponente da proposta,
uma certa irresponsabilidade na forma como tem gerido o equilíbrio das contas públicas, sendo certo que o Partido Socialista, como se comprometeu, apresentou esta proposta com base no pressuposto de que só iria acomodar este aumento naquilo que fosse possível do excedente orçamental. A UTAU ainda agora, há poucos dias, revelou que esta proposta enquadra-se dentro daquilo que é o excedente orçamental, é uma proposta que representa 273 milhões de euros, e no meu entender existe aqui, novamente e uma vez mais, ambiguidade por parte do Governo, considerando que determina o aumento dos rendimentos dos reformados e dos pensionistas como uma prioridade, mas não elenca como nem quando é que pretende fazer. Aquilo que era a proposta do Governo era executar algo análogo ao que fizeram este ano, ou seja, em determinado momento, se entendessem que era possível e quando fosse possível, atribuiriam um subsídio extraordinário. Se há efetivamente algo que esta classe, a classe dos formados, dos pensionistas, necessita de previsibilidade, é de estabilidade e, por isso, no meu entender, um aumento extraordinário, a imagem dos 6 anteriores que o Partido Socialista promoveu, é o que mais se adequa. E, nesse sentido, o Governo tem também de deixar a ambiguidade de parte e dizer de uma vez por todas se considera mais prioritário, neste momento, perante as circunstâncias que atravessamos, que os reformados vejam os seus rendimentos crescer, ou se prefere efetivamente incrementar uma descida de IRC, que custará ao Estado 420 milhões de euros, para as empresas, e sabemos que da forma como o sistema fiscal em Portugal está construído, este benefício proporcionará vantagens, sobretudo às maiores empresas. Há aqui uma discrepância ou um peso na balança que não é bem distribuído, como falou ainda agora neste último exemplo. Pensões e o IRC, pensões seria o mais urgente, uma vez que é um tema que já tem há muito tempo estado sobre os holofotes, não é? Bom, também não é justo colocar as coisas nesta dicotomia entre beneficiar a empresa ou beneficiar os pensionistas. A verdade é que o Governo tem de tomar decisões, as decisões implicam, obviamente, ponderação. No meu entender, no entender do Partido Socialista, efetivamente a prioridade haveriam de ser os reformados, os pensionistas, aqueles que têm menos recursos e que necessitam mais do apoio do Estado para que efetivamente possam fazer face às suas dificuldades. E essa é uma reflexão também que cabe a este governo, considerando que, em primeiro lugar, está a governar em condições que exigem um diálogo constante e que depois também, apesar da economia continuar a dar sinais de que está em expansão, mas convém efetivamente que sejam protegidos aqueles que muitas das vezes acabam por ficar de fora desta dinâmica económica. E por isso, no meu entender, é mais prioritário. Entendo que o Partido Socialista esteve bem ao procurar salvaguardar os interesses dos reformados e dos pensionistas. Aguardemos para ver se efetivamente esta votação será ou não aprovada. Queria dar só mais uma nota relativamente à votação na especialidade do Orçamento de Estado. E destacar, e aqui acabar também por saudar a posição do Governo e dos partidos que o compõem, relativamente à proposta que fizeram para o fim dos cortes nos salários dos políticos. Esta era uma medida que estava em vigor desde 2010, previa o congelamento de 5% das remunerações de deputados, Presidente da República, Primeiro-Ministro, autarcas a tempo inteiro, e que ao fim de 14 anos finalmente verá o seu fim. E saúdo isto por algumas razões. A primeira das quais, o facto de ter existido um conjunto de descongelamentos em todas as carreiras e os políticos tendo sempre ficado para trás. E ficaram, no meu entender, em primeiro lugar, por falta de coragem, mas também
porque as circunstâncias, a forma como a política evoluiu, a forma como os movimentos populistas cresceram, não proporcionaram que isto se discutisse mais cedo e se tivesse a coragem de enfrentar o descongelamento e a aprovação de uma medida destas. Importa referir, e acho que é isto que efetivamente importa também ser esclarecido, que nós só podemos ter pessoas que se disponibilizem a prestar este trabalho, um trabalho nobre, um trabalho que exige exposição, que exige responsabilidade, que exige muitas das vezes a devassa da vida privada de quem se presta a exercer estas funções, muitas das vezes, como temos assistido, existe também, ou pelo menos acaba por haver uma certa perseguição do Ministério Público, das instâncias judiciais, e por isso nós só haveremos de ter pessoas disponíveis para prestar este serviço, um serviço público, um serviço à comunidade, se efetivamente tiverem condições para o fazer. O salário, por exemplo, do Primeiro-Ministro são cerca de 6.000 euros e esse, pelo menos para as condições que ele tem de assumir, a responsabilidade perante um país, a remuneração não se coaduna. Se quisermos equiparar, por exemplo, ao do responsável, a um responsável da administração pública de primeiro grau, ou seja, alguém que tem a responsabilidade máxima na tutela da administração pública, ganha cerca de 4.100 euros. São remunerações muito próximas para responsabilidades muito distintas. E por isso, no meu entender, esta é uma medida que, de uma vez por todas, vem repor justiça. Não é suficiente, é efetivamente necessário considerar ou reconsiderar aquelas que são as formas de reconhecer o trabalho das pessoas que se prestam a este serviço, dar esta nota de regozijo e dizer que, efetivamente, se nós queremos políticos que correspondam às nossas expectativas, temos que lhes dar as devidas recompensas. E voltava só aqui ao Orçamento do Estado para lhe perguntar, além das pensões, que já é um tema que falamos aqui, qual é que seria, para si, o ponto que poderá gerar mais discórdia agora na votação? Ora bem, aquele que efetivamente promoveu até a apresentação de uma proposta que foi chumbada pelo próprio proponente foi a do IRC. É efetivamente aquela medida que o próprio Partido Socialista acabou por elencar como linha vermelha. E o governo procurou atender, não com a descida de 2%, mas apenas com a descida de 1%. E por isso essa haveria de ser aquela que acabaria por promover aqui maior acutilância entre as partes. Das medidas, elas são milhares, são 2.000. Não me está agora a ocorrer assim nenhuma, mas à partida existirão algumas. Agora, com relevância, ou melhor, com o mediatismo que tem sido atribuído, acho que esta e a das pensões são aquelas que efetivamente poderão gerar mais celeuma entre as partes. Sim. Muito bem. Agora vamos aqui falar de Paredes e do trabalho historiográfico que Ivo Rafael Silva tem feito com as Crónicas Pardenses. Traz o livro. Sim, eu trouxe o livro até para poder ilustrar aquilo sobre o que iria falar. Este livro, como disseste bem, foi promovido pelo Ivo Rafael Silva. O Ivo Rafael Silva é um pardense que tem o gosto pela história e tem prestado um serviço público, ao qual eu também quero deixar aqui o meu mais exaltado reconhecimento, e tem prestado um serviço à comunidade de divulgação da história, de divulgação da memória, de divulgação da nossa identidade, que, deve-se dizer, não é de todo muito abundante. Esta é até uma reflexão que eu faço na qualidade de titular de cargo político. O Concelho de Paredes, por um conjunto de circunstâncias que agora também não temos tempo para abordar, mas não tem um repertório histórico que
faça a população sentir até propriedade do território de onde vem. Não conhece muitos dos fenómenos que ocorreram, e o Ivo Rafael Silva, a par de um conjunto de pessoas, não é o único, mas é efetivamente quem acaba por, no meu entender, desenvolver de forma mais significativa este trabalho. O Ivo e esse conjunto de pessoas fazem um trabalho indelével na divulgação, na preservação da história do Concelho de Paredes. E por coincidência, hoje celebram-se 217 anos que as tropas francesas, no âmbito da primeira invasão, chegaram a Portugal e, tentando cercar a corte, ficaram a ver navios, porque o navio com a corte tinha já partido em direção ao Brasil. E o Ivo reporta-nos aqui nas Crónicas Pardenses, no segundo volume destas Crónicas Pardenses, o impacto, a forma como as invasões francesas, mais concretamente as segundas invasões francesas, lideradas pelo general Soult, o impacto, a forma como elas passaram por cá e até a preponderância do nosso território nesse evento histórico e marcante do nosso país. Ele diz-nos aqui, com muito rigor, com uma base muito precisa, documental, que as segundas invasões francesas, que devo relembrar, tiveram episódios trágicos, como, por exemplo, a tragédia da Ponte das Barcas, no Porto. Morreram centenas ou milhares de pessoas nessa tragédia. E essas invasões terminaram precisamente aqui, no Concelho de Paredes. E ele aqui na capa até acaba por ilustrar esse momento com a queima de um conjunto de adereços, de pilhagens que os soldados tinham feito e que queimaram aqui para não atrasar a margem na fuga que estavam a promover. E nesse sentido, queria dar esta nota. Efetivamente, o Ivo faz isto, pelo menos dentro daquilo que eu sei. O Ivo não me pediu para falar sobre isto. É um reconhecimento que eu acho que lhe é devido, um reconhecimento enquanto cidadão, um reconhecimento enquanto titular de cargo público. O Ivo faz isto de forma completamente voluntariosa. Podia efetivamente fazê-lo só para conhecimento próprio, mas procura divulgar com a sua comunidade e por isso deve ser louvado e eu devia, ou pelo menos entendia que devia fazer este reconhecimento aqui. No fundo, acaba por ser também ótimo para a cultura, porque, por exemplo, ainda agora uma curiosidade que muita gente com certeza não sabia da Revolução Francesa ter passado por terras de Paredes. Sim, não é? existem inúmeros acontecimentos. No anterior volume também ele fala da preponderância do nosso território no âmbito da Guerra Civil. Recomendo, aliás, este livro encontra-se à venda, por exemplo, no site da FNAC. Recomendo que as pessoas tomem conhecimento, que o comprem e que possam efetivamente conhecer uma parte da nossa história que até à publicação deste livro se encontrava esquecida ou pelo menos oculta. Não sabiam. Muito bem, Armando. Acabamos por aqui. Está tudo dito. Mais Obrigado. algum destaque, pelo menos aqui do livro? Não. Não. Alguma curiosidade mais queira partilhar? Eu também ainda não tive a oportunidade de ler muito, mas há efetivamente um conjunto de circunstâncias que são aqui alvo de destaque. Eu tenho tido o cuidado de ler, até porque exerço funções na freguesia de Gandra, mais aquelas que dizem respeito à minha freguesia. E, por exemplo, uma das curiosidades que ele aqui também nos elenca é o facto de nós, quando, por exemplo, chegamos às igrejas e verificamos que existe lá uma mesinha, achamos que aquilo é uma mesinha menor, que é uma mesa que se calhar terá sido colocada ali para piquenique ou apenas para lazer. Mas é uma mesa com uma importância indelével na história daquelas comunidades, daqueles territórios. Eram as chamadas mesas de audiência, que eram onde se tomavam as grandes decisões. Atualmente já ninguém sabe praticamente que era aí. Não sabem e, pior do que isso, muitas das comunidades, muitos dos responsáveis paroquiais acabaram até por promover a remoção ou a destruição dessas pedras, Sim. dessas mesas de audiência, Perpetuam. o que acaba também por contribuir para este esquecimento, para este apagar da memória, para esta falta de história que nós identificamos como um problema
e que apesar de tudo isso vem aqui dar-nos resposta e vem dar um bocadinho de luz àquela que é a escuridão que vamos atravessando no ausência da história de respeito. Muito bem. Continuação.